E o que subiram ontem, os preços da soja devolveram hoje e fecharam o pregão dessa terça-feira, 23 de maio, em queda na Bolsa de Chicago. Não caíram só os futuros da soja em grão, mas farelo e óleo, principalmente o óleo, tiveram mais um dia de baixas consideráveis no mercado futuro norte-americano. Quem nos ajuda a entender esse movimento e saber o que a gente pode esperar para diante é Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, que já está conosco na tarde de hoje. Vanin, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Eu já vou começar pedindo desculpa, porque eu vou tossir várias vezes. Fique à vontade, você está em casa. Esta apresentadora também está um pouco tossente e a gente juntos vai tossindo e vai explicando. Eduardo Vanin, tinha espaço para toda essa baixa de hoje? Tem novidade que motiva essa situação ou só devolvemos o que subimos ontem? Bom, tem um fator que é o plantio americano, muito rápido aí para soja e para o milho. Tinha uma dúvida, uma esperança talvez, norte dos Estados Unidos, Dakota do Norte, Missouri, que estavam bem atrasados até a semana passada, de continuar atrasado, mas acelerou bastante. E aí nós vamos chegando no relatório de junho, e esse relatório de junho ele vai trazer também a primeira revisão diária, e aí vai ficando, aí talvez, ainda não temos estimativas, mas aí talvez, eu acho que para o milho, o mercado pode já começar a pensar em uma primeira revisão para cima, comparada à intenção de plantio. Isso pelo rápido avanço. Estados que estavam bem atrasados já mandaram bem também. E então, de certa forma, esse fator redução diária, ele não vai existir, não vai existir esse ano. Tá. Agora, então, esse é um fator que é a oferta. Ela continua sem muitas surpresas. Tá. Agora, Vanin, como é que a gente avalia esse momento da safra americana? As condições para o plantio têm sido muito boas, o avanço é considerável. Agora, os mapas para os próximos 10, 15 dias, eles continuam mostrando chuvas abaixo e temperaturas acima da média. Esses são os sinais de alerta para a safra americana, nada muito severo, muito agressivo agora, ou são sinais importantes que a gente tem que entender e que podem dar alguns respiros para o mercado? Eu acho que lá na primeira semana de junho, se confirmando redução de chuva e subindo temperatura, lá na primeira semana de junho, se os mapas se mantiverem assim, temperaturas mais altas, beirando talvez 36, 37, e com pouca chuva, aí eu acho que sim. Por enquanto eu acho que ainda a coisa não mostrou um efeito muito... um efeito ruim. Na verdade, pelo contrário, até agora a temperatura mais elevada durante o mês de abril e maio é bom para o plantio. Tanto é que isso explica o rápido plantio. Temperatura dos solos acima da média. Aí o produtor já plantou antes. Eu acho que vai sim ser mais importante, só que daqui a pouquinho. Sim. Vanin, ao lado das questões da safra americana, porque muito ainda tem a se definir, tem esse USDA de junho que vai trazer a revisão diária. Na verdade, antes de entender o que no paralelo também tem que ser acompanhado, eu queria entender de ti qual a importância da gente olhar para a produtividade agora. Já é hora de olhar ou também temos que esperar esse um pouquinho mais para entender a produtividade versus preços e dinâmica de comercialização do produtor americano? A questão da produtividade, ela vai ficar um pouquinho mais para frente, pensando em milho, por exemplo, é o dia 4 de julho, é a data que divide o mercado, esse momento, e aí a partir do dia 4 de julho, já vai, em regiões, nós já vamos ter pendoamento. Aí a partir desse ponto, o mercado realmente aí passa a ficar muito mais atento em três coisas. Primeiro, temperatura média, comparado ao histórico, temperaturas noturnas, quanto mais elevada, pior. E chuva acumulada. Aí, a partir dali, realmente o mercado climático, falando já da fase produtividade, aí começa a ser mais importante. Tá. Vanin, no paralelo da safra americana, quais outros fatores o mercado monitora para ter essas
tão intensas oscilações que a gente tem visto nesses 2 primeiros pregões da semana? É só a safra nos Estados Unidos e essas preocupações com o clima, ou tem mais fatores movimentando muito forte para cima e para baixo os preços, não só da soja em grão, mas também dos derivados? Aí nós vamos para a demanda. E realmente, independente do clima americano, eu vou excluir aqui algo extraordinário que pode acontecer, por causa que o El Niño está aí ganhando força. Os modelos já projetam 2 graus acima da temperatura das águas no Pacífico, acima do normal, lá para outubro. Quer dizer, o El Niño vai seguir um foguete para cima, apesar de ter perdido um pouquinho de força nessa última semana. Então, eu vou deixar isso aqui um pouco de lado. Agora, vamos à questão demanda e competitividade. A demanda está aí, tá? É o que eu sempre falo. O que determina o mercado, o que vem primeiro, é a oferta e demanda ou é a questão de competitividade? O que primeiro vem é competitividade. E isso é definido segundo os bases, os prêmios. Então, hoje, o milho americano, falando de milho, ele não é competitivo nem no spot e muito menos no futuro. Portanto, independente de uma quebra, vamos supor que quebre 15 milhões de toneladas, comparado ao número do USDA que nós tivemos em maio. Ainda assim, vamos ter uma grande safra. E o milho americano ele só é competitivo em 2 ocasiões. Primeiro, quando todo mundo fica caro. Verdade. Aí, quer dizer, aí você acaba... Todo mundo quebrou o carro, você ganha a corrida. É isso. E o segundo ponto é quando a demanda é muito grande e inesperada. Exemplo 2021. Quando a China sai de 7 milhões e meio de importação de milho para 30. Aí foi um estouro. E ainda, naquela época, tinha aquela questão da obrigação moral, da questão do acordo entre China e Estados Unidos. Sim. Questão comercial. Então, realmente, aí surpreendeu. Agora, não tendo isso, o milho americano ele não é competitivo. E ponto. Aí vai acabar sobrando mais milho nos Estados Unidos. O Brasil vai ter que vender tudo que tem que vender primeiro. A Ucrânia já não é mais um ponto altista, ela é baixista, porque tudo que está lá está à venda hoje. Nunca se sabe como é que vai ser no mês que vem ou daqui 2 meses. Uma Argentina ainda tem um tanto de milho, apesar da quebra, para vender. Então, nós vamos assim. O milho tem que ser realmente uma quebra muito grande, porque senão ela é compensada pela falta de competitividade do milho americano. Segundo ponto, falando de soja. Hoje a soja brasileira já é mais cara do que a americana. Isso eu tenho falado seguidamente. Em algum momento a gente vai ter, já tem saído negócios. Semana passada 5 barcos para a safra nova americana. Aí hoje o embarque agosto brasileiro comparado a outubro nos Estados Unidos já é mais caro. Isso passa a seguinte informação para o chinês: olha, compre o menos possível de soja brasileira para agosto, setembro e espere a soja americana, que ela já é mais barata. Aí os Estados Unidos vai começar a vender mais a safra deles, safra nova. Só que também, olhando a safra nova brasileira e o estoque que nós vamos ter de passagem, aí o chinês também tem a seguinte informação: compre o menos possível da soja americana para embarque em janeiro e fevereiro, porque no Brasil vai ter muito. Certo. Aí o programa americano de exportação, a janela, fica muito estreita, e aí os Estados Unidos não conseguem construir um grande programa de exportação, independente do tamanho da safra. Que eu acho, o USDA veio com 53 milhões e meio de estimativa de exportação. Eu acho que é grande. Os Estados Unidos não vai ser barato o tempo suficiente para vender tudo isso aí. Tá. Hoje, Vanin, como é que está essa competitividade dos Estados Unidos com o Brasil em termos de soja? E, na verdade, para a gente entender o spot e o futuro, e queria entender se há uma diferença grande e como isso está interferindo nos preços em Chicago e nos preços aqui no Brasil. Bom, spot não tem boca, né? Aliás, os Estados Unidos não tem oferta. Tem até oferta lá no FOB para julho e agosto, mas é muito caro. Então o Brasil, junho, julho, vai continuar vendendo agosto, vai continuar vendendo. Só que setembro, eu imagino que o Brasil vai vender muito pouco. A não ser que o prêmio aqui comece a cair. Mas eu também não vejo isso porque o produtor não quer vender. E nós temos o programa do milho que entra. Então a trading, ela não tem a obrigação
de vender setembro soja. Ela tem o milho como alternativa para girar a sua logística. Certo. Portanto, junho, julho, agosto, vai ter compra aqui do Brasil. Agora, comparando o posto China, hoje os Estados Unidos para embarque em outubro ele já é mais barato do que agosto aqui no Brasil, também posto China, em 15 centavos por bushel. Os Estados Unidos é mais barato do que nós. E no setembro, 40 centavos já mais barato. Isso é um teto para os nossos prêmios. Sim. Isso é um teto para os nossos prêmios. E como é que você tem visto essa movimentação dos prêmios depois dessa recente melhora, Vaninha? A gente falou sobre essa melhora na semana passada no Bom Dia Agro e você pontuava a importância das baixas em Chicago para fazer esse prêmio subir. Como é que os prêmios estão se comportando agora e como é que eles estão se traduzindo em negócios para o produtor no Brasil? O prêmio, hoje, por exemplo, firmou, claro, indo na contramão de Chicago. O prêmio nos Estados Unidos não subiu, portanto, nós vamos ficando mais caro ainda. Prêmios mais firmes. E a China pagando mais caro. Para a China tem sido quase que indiferente, porque Chicago está caindo, os prêmios aqui estão subindo, o flat price fica igual. Aí, vamos embora, vamos comprando. Mas no momento em que a China vir para comprar o setembro e o Brasil ainda muito caro, aí já começa a ter uma migração de demanda para lá. Uhum. E aí nós vamos ter uma liquidez menor. Aí eu acho que aí os prêmios da soja vão cair por falta de comprador. Aí nós vamos passar a ter que concorrer com os preços americanos, os prêmios americanos. Aí nós vamos ver se o produtor vai vir para venda, se não vai. Aí a gente vai ter que esperar para ver. Agora, se o Brasil não vier vender nessa janela setembro, outubro, novembro, dezembro, então daí nós vamos vir para vender em janeiro. Aí, enfim, aí o prêmio vai mais fraco. Vaninha, a gente está vendo uma reorganização da dinâmica de comércio de soja, globalmente falando, por conta dessa oferta muito robusta da safra 22-23 do Brasil e da comercialização antecipada muito lenta e dessas perspectivas de melhora de oferta nos Estados Unidos para a safra 23-24. Como é que isso tem promovido uma mudança ali na dinâmica? As entre-safras ficam menos longas ou a concorrência ela vai ocorrer num outro tempo? Como é que fica essa dinâmica toda de comercialização diante dessa recomposição de oferta? O que muda é o seguinte, o comportamento do comprador acaba ficando muito mais da mão para a boca. E aí o produtor brasileiro aceitou o papel de carregar, o que custa muito dinheiro, tanto em termos de armazenagem, custo financeiro, e essa é a mudança. O produtor brasileiro aceitou o papel de carregar, e o comprador, dado o tamanho da safra, o que ainda tem para vender, está confortável, está comprando da mão para a boca na medida em que a oferta vai vindo, sem tentar pressionar o preço, o flat price, tá bom? Porque, claro, o prêmio está subindo, mas Chicago está caindo. Em dólar por tonelada posto destino, está igual. Isso também vale para o milho. O comprador está esperando e o produtor assumiu o papel de carregar. Vani, enquanto a gente ainda tem da nossa safra 22-23 para comercializar no Brasil? Por volta de 70 milhões. 72 milhões de soja. Certo. E quando é que a gente vai, ou melhor dizendo, da safra 23-24, a gente também continua caminhando muito lentamente ou com relações de troca mais favoráveis, como a gente observou até pelo menos a última semana, a gente tem um avanço um pouquinho mais intenso da nossa comercialização, da nossa safra nova? Safra nova bem devagar ainda, 8% comercializado. Avançou um tiquinho, mas a gente vê aqui as cooperativas no Paraná entraram aí com seus programas de barter e tiveram que estender os programas porque a demanda tá pequena, apesar de, o que é incrível, a relação de troca em sacas ela melhorou em relação ao ano passado. Pois é. Mas o produtor não se sensibilizou. O que muitos estão estudando é comprar à vista e esperar para vender a soja.
o que é muito arriscado. Agora falando de barter, tá devagar. E se o barter não andou, a comercialização também não anda. Porque falando de venda por vender, não barter, o produtor não tem vendido. Tá. Nem cooperativas. Então tá bem devagar esse mercado para o ano que vem. Quando a gente pensa na margem dele de rentabilidade, quanto ela está distante das margens da safra 22-23, Vanin? Na 23-24? No momento atual, nós temos uma rentabilidade de 30%, mais ou menos, 25% para a safra agora, e está mais ou menos igual para a safra que vem. Safra que vem, você consegue fazer uma lavoura a 5.100. Tá. Insumos, diesel e mão de obra. Eu não estou colocando na conta prolabore, remuneração da terra, etc, que daí vai a 7.000 e tanto. Estou colocando só aquilo que tem efeito caixa. Sim. Quanto que é o faturamento hoje, se ele vender para a safra nova? Falando de Mato Grosso, R$ 6.400. 62 sacas, ao preço atual para a safra nova. Portanto, ele ainda tem aí um resultado de R$ 1.300, R$ 1.400 por hectare. Tá. Tá parecido com esse momento. Agora, claro, né, essa safra que nós estamos andando, o produtor teve a oportunidade, em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, de concretizar margens de 50%, 60%. Média Brasil. Agora está muito menos. Bom, mas aí foi uma decisão dele de segurar, e como você acabou de dizer, Vanin, custa segurar, né? A gente consegue mensurar para o produtor que está nos acompanhando quanto custa segurar essa soja ainda? Ah, sim. Bom, vamos lá. Primeira coisa, soja é dinheiro. Se você tivesse colocado o valor da sua soja para vamos lá, de 150 Mato Grosso, 170 Paraná e assim por diante. Se você tivesse deixado ela no banco, como um CDB normal, no mínimo R$1, R$1,10 você teria por mês. Outro ponto, 70 centavos por saca por mês. O produtor pode falar aqui no Paraná. Eu não pago armazenagem. Bom, você não paga igual o produtor do Mato Grosso do Sul, Goiás paga. Uma fatura de serviço, você não paga. Agora, o preço balcão da cooperativa você paga. Sim. Que ele já mostra isso. O balcão hoje em várias praças aqui no Paraná bem abaixo do spot, se você pensar paridade de exportação. A gente está falando de quanto, Vanin? R$7 a menos. Tá. Faz a conta, é isso aí. Bom, então só daí você poderia ter um ganho via economia mais rentabilidade, capitalização do dinheiro, aí de R$1,60 por mês. Então é isso. Se a gente está falando eu não vendi minha soja em março, abril, vamos fechar maio, então 3 meses. Você já teria aí mais de R$5. Tá. Mais de R$5 de ganho sobre o valor da soja que você tinha vendido lá atrás. Agora, não fazendo, além da queda do preço, né? Sim. Que foi de R$25, R$30, aí você ainda tem mais o custo da armazenagem e mais o dinheiro que você deixou de capitalizar. E muitos produtores pegando dinheiro emprestado a 19% ao ano. Loucura total. Bota tudo isso na conta e isso é impagável. Nem a 200 você vai pagar essa conta. Pois é. 200, o número místico da soja. Vanin, o produtor que não vendeu, é hora de vender com o que é possível e fazer a margem ainda com o que dá, você falou 25%, 30%, ainda é uma margem ok, saudável, eu diria, diante do atual cenário, ou talvez tenha que esperar um pouquinho mais. Aliás, ontem a gente recebeu uma pergunta aqui bastante interessante, se é possível o produtor travar o prêmio. É possível, né, Vanin? Não é possível. Possível numa operação... Perdão? Numa operação estruturada, ele consegue travar o preço total, de repente? Ele só consegue travar o prêmio dele se ele vender a soja. Porque sim. A hora que ele vende a soja, o físico, tá. Aí ali dentro tá Chicago, câmbio, prêmio e logística. Ótimo. Existe o contrato, eu não sei como é que tá a liquidez disso, o contrato de prêmio. Na verdade não é um contrato de prêmio, seria o contrato que a Bolsa de Chicago lançou, que é o FOB Santos. Aí você teria que
vender FOB Santos e comprar Chicago, daí você fica vendido no prêmio. Eu não sei como é que tá a liquidez disso aí, tá? Teria que dar uma olhada. Você poderia fazer isso aí. Bom, mas pensando assim, Eduardo, eu não sei, não tenho interesse de fazer isso. A única forma de travar prêmio, não sendo uma trading, uma cooperativa, uma revenda que é aceita pelas tradings que operam o papel em Paranaguá, aí a única forma é vender na soja. E eu te pergunto, é momento de ainda aproveitar os atuais patamares, ou segura um pouquinho, ou de qualquer forma tem alguma operação que ele possa fazer nesse momento, porque não é uma nem duas, tem várias opções, né, Vanin? Eu sempre tento trazer esse cenário aqui, são várias alternativas que ele tem, ele pode escolher uma dessas de acordo com a gestão dele e garantir que o prejuízo dele seja menor. Bom, tem duas, tá? Uma é simples. Quer segurar? Compra put. Se ele tivesse feito isso lá em março, não, ali em abril, dia 18, que foi a mínima do prêmio e Chicago ainda era 14,90, julho. Então se ele tivesse comprado, vou segurar minha soja, compra uma put em Chicago, da soja. Claro, só lembrando, você só vai se proteger da queda do bushel. Teria se protegido bastante. Dos 14,90, estamos aí, deixa eu ver, 13,22. Sim. Bom, parte da queda você teria $1,70 ser protegido. Tá? Uma outra operação é mais sofisticada, daí depois ele teria que ligar aqui para entender melhor, mas é o seguinte, provavelmente os prêmios internos no Brasil como um todo, eles estão se fortalecendo e devem continuar se fortalecendo um pouco mais. Aí você segura a tua soja e vende Bolsa de Chicago, falando de contrato futuro mesmo. Para ser 100%, aí você venderia Chicago e câmbio. Aí você ficaria comprado no prêmio local da sua cidade, da sua base. Sorriso, Lucas, Maringá, etc, etc. Tá. Mas não entendi nada. Bom, aí dá uma ligada aí que a gente explica. São duas, uma muito simples, que é a compra da put lá em Chicago, e a outra um pouco mais complexa e mais difícil de fazer. Mas seria isso aí. Não vou vender? Tem que comprar put. Tem nem que inventar história. Tá. Bom, Vanin, pra gente finalizar, hoje o mercado do óleo caiu bastante, ontem subiu bastante, farelo também caiu. Esses dois mercados podem trazer alguma surpresa que também precisam estar ali no nosso radar e que podem interferir muito agressivamente nos preços da soja em grão nesse momento? Eu acho que em algum momento o farelo vai ter a sua vida própria. Uhum. Igual um... com que idade que você foi embora de casa? 17. Hã? 17. Então tá, a Carla, adolescente, vida própria, emancipada. Esse é o farelo. Emancipada. Não, imagina. Tá, então é assim, hoje o farelo tá grudado com a soja. A soja veio caindo, o farelo veio, o trigo e tal. Então acompanha a coisa toda. Isso Chicago. E o prêmio não compensou nada. Mas, no momento em que as indústrias na Argentina pararem, e eu acho que isso vai acontecer, isso não deve demorar muito, pouca soja, qualidade ruim, soja importada ficou cara, margem está negativa, capacidade ociosa lá em cima, daqui a pouco os operários lá vão começar a pedir aumento. Ixi, é uma infinidade é uma de coisa greve ruim. atrás da outra. Eleições, ninguém sabe, provavelmente o câmbio vai subir mais ainda. Meu Deus e assim do céu, é uma loucura. Então, as indústrias na Argentina vão ter que parar. Aí eu acho que o farelo vai começar a ter uma vida própria. Tanto o prêmio pode começar a se valorizar, ou principalmente a Bolsa de Chicago. Eu não acho que isso é agora. Eu acho que isso é um pouco mais lá na frente, a partir de outubro. Aí o farelo, na minha opinião, pode ser o líder da alta de novo, do complexo da soja. Certo. Agora, o óleo, temos alguns cavalos aí correndo por fora, que é o ninho, produtividade menor das palmeiras lá no Malásia, Indonésia. Temos uma China que precisa comprar óleo. Temos uma Índia que está no seu 7º mês reduzindo a importação de óleo. Em algum momento vai ter que repor. O El Niño para a Índia não é bom. Portanto, para a produção deles de soja e amendoim pode ser ruim. Isso aí para o óleo pode começar a fazer alguma diferença. Uhum. E falando dos Estados Unidos,
eu vou copiar aqui, papagaiar, o CEO da ADM e o CEO também da Bunge. Os dois, ou da Dreyfus, não lembro aqui, mas os dois falaram, olha, a gente espera que para o segundo semestre a demanda interna por óleo nos Estados Unidos vai ser maior, porque, devido às plantas que vão entrar em operação de diesel renovável, que precisam comprar o óleo. Aí o óleo, Estados Unidos ganha uma vida própria também, que pode ser Chicago para cima ou os bases locais americanos para cima, fazendo esse contrapeso em relação a Chicago. É que os fundos pegaram o óleo e detonaram com óleo. Sim. Na Bolsa de Chicago, estão vendidos no óleo. Subiu bastante, né, Vani, nos últimos meses. A gente viu muita volatilidade também, né, para o óleo. O óleo, o marco da mudança do óleo foi lá no final do ano passado, quando a EPA falou o seguinte: não vamos aumentar o mandatório e nós vamos incluir as montadoras de carros elétricos. Aí deu uma boa queda. Para elas gerarem os RINs, chamaria o ERIN. Para quem não sabe, é um certificado que é emitido pela produtora de biocombustível nos Estados Unidos e ele precisa ser comprado pela refinaria, se ela decidir não misturar. Por exemplo, faltou biodiesel, está muito caro, etc, etc. Não vou comprar biodiesel, não vou obedecer o mandatório. Aí ele é obrigado a comprar esse certificado. Quem emite é quem produz o biodiesel. Aí, como lá no ano passado falou-se que, vamos dizer, a Tesla poderia estar emitindo, aumentaria a oferta desses certificados. Portanto, imaginou-se que o RIN cairia. De fato caiu. Aí ficaria mais vantajoso comprar o certificado do que comprar o biodiesel. Certo. Porque é assim, é uma queda de braço. Igual aqui no Brasil. A refinaria não quer o biodiesel, ela não quer. Ela não quer comprar. A não ser que barateie o produto final. E não tem sido assim, né? Os óleos, de forma geral, estavam caros. Enquanto isso, a bancada ruralista, seja brasileira ou americana, ela quer que os programas de biodiesel sejam cada vez maiores. Sim. É uma queda de braço, com um lobby muito forte. E é isso aí. Aí ontem veio que vazou que eles haviam retirado do documento, que ainda não foi ao presidente, a possibilidade de geração dos ERINs. Aí isso faria o óleo subir. Como aconteceu, né? Ontem. E hoje já caiu de novo. Certo. Bom. Quer dizer, é que como não foi aprovado ainda. Isso tudo tá especulativo ainda. Sim. E é mês que vem que saem ali as novas premissas, né, Vani? Vão valer por 3 anos aproximadamente, não é isso? Essa é a ideia. 3 anos. Certo. Bom, vamos acompanhar. Vanin, pra gente finalizar com a pergunta do Alberto Tesmer. Olá, o mercado da soja pode sofrer baixas agressivas e se perpetuar até quando? Tem estimativa de melhora? Você já trouxe mais ou menos esse panorama aqui, né? Mais ou menos não, detalhadamente esse panorama, mas até quando essas baixas podem ser registradas? A gente consegue dizer isso pro Alberto? Alberto, seguinte, meu amigo, produção tá grande, a demanda não acompanha. Haja soja. Tá certo, a demanda é grande e a demanda é grande também, mas ela não acompanhou o crescimento, a taxa de crescimento. Então nós estamos na mão do clima. Se o clima não estragar tanto o pagode dos Estados Unidos ou lá na frente o pagode da América do Sul, aí o preço tem que fazer o seu papel, que é o seguinte, é falar para o americano assim, americano, quer saber? Reduz a área da soja aí, vai. Dá uma segurada. Dá uma segurada, tira o pé. E aí ele faria isso, aí de repente plantaria mais milho. E aí para o brasileiro também, brasileiro, reduz aí, tá produzindo demais milho. E de fato, tenho ouvido bastante aí, conversado com várias cooperativas e produtores. Não vai haver, eles não pensam ainda em reduzir a área do milho safrinha do ano que vem, mas vão reduzir a tecnologia, isso é fato. E aí a gente pode sair, por exemplo, do Mato Grosso, de uma produtividade de 110, 120 sacas,
esse ano deve dar 120, para um patamar aí de 90. Faz diferença. Aí não reduz área, mas reduz produtividade. Então é isso. Alberto, se o clima se o super El Niño aí que estão falando não estragar as safras, aí nós vamos ficar para ver o papel que o preço tem que fazer, que é desincentivar. Vanin, quem tem o milho mais competitivo do mundo hoje? Se eu quiser comprar... Brasil. Sem dúvida. Lembra que competitividade não é só preço. Sim, competitividade é capacidade de executar aquele preço. Ótimo. E o Brasil é show de bola. Ele executa rápido e a preços baixos. Mas na Ucrânia tá mais barato. É verdade. E para tirar? Só que assim, você bota um navio para embarcar daqui um mês e sei lá como vai ser essa execução. A manchete... Você não sabe... Perdão? A manchete é essa, Vanin. Ucrânia diz que Rússia impede a operação de porto no acordo de grãos do Mar Negro. Renovou, mas não deixa fazer. Aquilo ali... Perdão. Ou ri ou tosse, homem. Não, é que a risada atrás da tosse. Exatamente. Perdão, é que entrou no assunto aí, o outro atrás fica, né, torcendo, ajudando, uma coisa incrível. Aquilo ali realmente um problemaço e, sim, enfim, se depender da Rússia incomodar a Ucrânia, ela vai continuar incomodando. Mas isso reflete bem a capacidade de execução. Então hoje o Brasil é o melhor, sem dúvida nenhuma. Só que o comprador está bem confortável, porque ele sabe que o farmer selling aqui no Brasil, quer dizer, comercialização está 33% da safrinha, tem muito para vender ainda, vai faltar armazenagem, então ele tá careca de saber disso também. E aí tem trigo barato sendo ofertado, a Austrália está competitiva na cevada. Hoje não falta oferta. Sim. Isso é fato. Há mais ou menos um mês você me disse, né, Vanin? Os mercados físicos já nos sinalizam que a gente não tem mais problema de oferta. Na soja, no milho, no trigo, nos óleos vegetais. Exatamente. Você quer acertar Chicago? Você tem que olhar o mercado físico. O que está acontecendo no mercado físico? É isso aqui. Não só aqui, né, Vanin? Você tem que estar atento. Em anos de quebra de safra é diferente. Agora, em anos onde você tem uma produção normal, aí é o cash, quer dizer, o mercado físico que vai determinando como esses fundamentos vão se ajustando. Maravilha. Eduardo Vanin, sempre bom ter você aqui, viu? Muito obrigada. Quer dar algum recado? Hoje eu vou me antecipar, saber se você quer dar algum recadinho. O recado é vitamina C com D e zinco, tá bom? Tá bom. E algumas horas de sol por dia, aí vocês não vão ficar igual eu. E vitamina... Então C, D, zinco e o que mais? E algumas horas de sol por dia. Beleza pura. Vamos nessa. Então, tá vamos acreditar, né, Eduardo Vanin? Vamos acreditar, meu amigo. Não tem outro jeito. Tá certo, é isso aí. Obrigada, Vanin. Boa semana pra você, pro todo o time da Greenvest. Obrigada, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço, boa semana a todos. Um abraço, obrigada. Até mais. Até mais. Senhoras e senhores, eu falo, né? É sempre bom entrevistar o Eduardo Vanin, porque vejam, a gente tem que levar com certa leveza o que está acontecendo, né? Hoje a gente recebeu aqui alguns comentários, por exemplo, no Notícias Agrícolas, com as pessoas insistindo em dizer que o Notícias Agrícolas motivou uma baixa nos preços com as notícias. Minha gente, né? O que a gente faz aqui é apurar com extrema responsabilidade os momentos que vocês estão vivendo, né? Esses profissionais que diariamente estão conosco, eles estão conosco justamente para te ajudar a tomar essas decisões, né? E a gente eu conversava muito com o Vanin antes de entrar no ar sobre a necessidade que se tem de vivenciar o mercado, né? Não só assistir, não só torcer, tem que vivenciar os momentos do mercado. O mercado não é feito só de altas, as baixas fazem parte, né? E esse aumento de oferta em relação às safras anteriores, a temporadas anteriores, e uma demanda que está começando não a se estabilizar,
mas ela está mais, o demandador está mais confortável diante de uma oferta também mais confortável, faz com que os preços, né, as curvas de oferta e demanda se encontrem em pontos mais baixos. E você precisa ter gestão para passar por isso. Então o Vanin estava me falando aqui da margem que ainda se pratica para a soja nesse país, da safra 23-24, na casa de 25% a 30%. Então a gente está falando de um custo, contabilizando insumos, diesel e mão de obra, de R$ 5.100 por hectare com hoje, tá? Amanhã já é outro dia. R$ 6.400 você consegue fazer a sua comercialização. Então, você ainda tem uma margem de R$ 1.300 por hectare. A melhor margem da história? Óbvio que não, né? Mas ainda é uma margem saudável. E dinheiro a gente coloca no bolso. Nem sempre o preço mais alto é o melhor negócio. Como estão os custos de produção? As relações de troca para a soja versus o fertilizante, por exemplo, estão melhores do que as do ano passado, quando os preços da soja estavam mais altos, né? Mas o fertilizante estava em patamares historicamente altos. Então, essas janelas de oportunidade, elas vão se abrir. Outra situação colocada aqui pelo Eduardo Vanin, a capacidade do Brasil de executar o preço em vigor, como é o caso do milho nesse momento. Hoje a gente tem o milho mais competitivo do mundo, é o que ele falou. Ah, na Ucrânia talvez o milho esteja mais barato, mas você consegue tirar milho da Ucrânia? Não, a Rússia não deixa o acordo que foi renovado circular. Então é muito inseguro você comprar, você não sabe quando você vai receber, você não sabe quando o navio vai ser inspecionado, você não sabe nada, né? Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente consegue executar o que o mercado tá sinalizando. Então isso é importante. Aproveite esse copo meio cheio. Tem que ter essa visão, né? E vivenciar. Na última entrevista que o Vanin deu, né, antes dessa, ele dizia, a gente tem que vivenciar esse momento do mercado. Não adianta a gente querer discutir com o USDA ou com o Xi Jinping, ou, né, a gente tem que encarar e vivenciar esse momento do mercado. Gestão e revisão de estratégias. A gente tem falado muito sobre isso aqui no Bom Dia Agro. Eu quero, no Bom Dia Agro não, né? Não só no Bom Dia Agro, mas no Notícias Agrícolas de uma forma geral. Eu quero agradecer aqui as pessoas que estão mandando boa tarde para nós e trazer essa mensagem aqui do Cássio Ribeiro de Paula, que diz o seguinte: Carla, com todo respeito ao Vanin, a margem mencionada não contempla os custos operacionais, mas apenas o custo caixa. Ele falou isso, tá, Cássio? Ele deixou muito claro, ele falou, é só aquilo que tem função caixa, né? Por isso que eu trouxe aqui, ó, insumos, diesel e mão de obra. É uma média, é pra gente ter uma referência, tá, Cássio? Porque cada produtor, num Brasil do tamanho que é, né, num país continental como esse, vai ter uma margem diferente, vai ter um custo diferente, vai ter uma logística diferente, vai ter uma despesa diferente, e cada produtor está num momento diferente da sua capitalização. Então, naturalmente, que sim, essa é apenas uma margem. Ele, inclusive, falou isso do custo caixa, tá? É para a gente ter uma referência e entender que, fazendo gestão e estratégia, ainda dá para garantir as margens. Para o milho já é diferente, né? Na última entrevista que a gente fez sobre fertilizantes, por exemplo, Cássio, o Jefferson Souza, que é um especialista do mercado, falou, olha, para milho, algumas contas já não fecham. A relação de troca está acima da média dos últimos 5 anos, por exemplo. Então, aqui são referências indicativos, porque, naturalmente, cada produtor tem a sua realidade. Eu volto a dizer, nós sabemos da delicadeza e da complicação do atual momento, mas tenham ao seu lado, sempre, profissionais que vão lhe ajudar a entender essa margem, a entender o detalhamento desses custos, né? E saber como você pode passar por esse momento. Ele tá aí e a gente precisa passar por ele, né? Obrigada pelo seu comentário. Cássio, muito bom a gente ter agora esse chat aqui do lado da nossa entrevista, né? Pra gente ir trazendo ali um debate com o produtor, com quem vivencia as atividades de campo, para entender, né, o que a gente está trazendo aqui. Então, obrigada mais uma vez pelos comentários, pelas perguntas para o Vanin. E a gente vai checar agora como ficaram os preços no fechamento do pregão dessa terça-feira na Bolsa de Chicago, começando com os números da soja. O julho tem 13 dólares e 22 cents por bushel, 18 pontos mais 75 de queda. O agosto, 12 dólares e 58, caindo 16 pontos mais 75. O setembro, 11 dólares e 98, 11 pontos e meio de queda. O novembro, 11 dólares e 87, 9 pontos mais 25 de baixa. Nós olhamos ainda para os preços do milho e vou pedir para o nosso editor aqui, o Christian, já separar também os preços do milho na B3. Julho, 5,77, 6 pontos e meio de alta. O milho subiu hoje, né? Setembro, 5,77,
$5,12, subindo 7 pontos mais 25. O dezembro e o março, ambos subiram 7 pontos mais 75. O dezembro para fechar com 5,16, o março com $5,26 por bushel. No trigo, a gente teve altas bastante consideráveis, o setembro $6,34, o dezembro $6,51, o março $6,65, o maio $6,71, altas que variaram de 13 a 15 pontos mais 75. Temos o milho na B3? Temos. Olha aí se o milho não voltou a subir. Aleluia, né? O julho, R$56 mais 1 centavo por saca, 2,5% de alta. O setembro, R$59,10, 3,6% de ganho. O novembro, R$61,70, subindo 3,7%. O janeiro, R$63,76, com alta de 2,8%. Tá certo? Senhoras e senhores, seguimos por aqui, mas com este boletim finalizamos aqui a nossa transmissão dessa terça-feira, mas amanhã a gente volta a se encontrar no Bom Dia Agronegócio. Enquanto isso, você continua recebendo as notícias que chegam pelo noticiasagricolas.com.br, toda esta competente equipe do jornalismo trazendo tudo isso para você, tá certo? A gente se vê amanhã, bom restinho de terça-feira para você, até mais! Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.